Ao longo dos anos, grandes craques deixaram seus nomes marcados na história do futebol mundial, ao serem eleitos os melhores jogadores do mundo. Craques que estarão marcados para sempre como um dos melhores e maiores jogadores de todos os tempos. Por tudo aquilo que eles fizeram dentro e fora de campo, seja atuando pelo seu clube ou por suas seleções. Estes jogadores estão eternizados para sempre na história do futebol mundial. E alguns desses grandes craques venceram a premiação mais de uma vez, o que torna assim seus legados ainda maior, visto o quão difícil é vencer essas premiações individuais. E esses craques só atingiram esse nível e conquistaram tudo aquilo que conquistaram graças ao seu grande talento e trabalho duro através dos anos durante toda a sua carreira. Porém, alguns craques, através dos tempos, jamais foram eleitos os melhores jogadores do mundo. Mesmo sendo grandes craques e terem jogado muita bola, jamais conseguiram vencer a premiação de melhor jogador do mundo. Então é por isso que no vídeo de hoje, vocês vão conferir grandes craques que jamais foram eleitos os melhores jogadores do mundo. Na nona posição, nós temos ele, o francês Thierry Henry. Henry, que foi ídolo do Arsenal e da seleção francesa, é sem dúvida nenhuma um dos melhores atacantes dos últimos tempos no futebol mundial. Sempre marcando muitos gols e dando muitas assistências, Henry foi um jogador muito técnico e versátil dentro de campo. E o craque francês fez parte daquele time espetacular do Arsenal, chamado de Imortais, que foram invictos campeões da Premier League na temporada 2003-2004, onde o time francês venceu a Premier League de forma invicta, um feito simplesmente fantástico de Henry e do time inglês. Mas apesar de tudo isso, o craque francês jamais foi eleito o melhor jogador do mundo. Apesar de todas as suas atuações, gols e destaques que o craque teve atuando pelo Arsenal, Henry jamais venceu a premiação. E em 2006, após Henry ser vice-campeão da Champions League e vice-campeão da Copa do Mundo com a França, Henry disputou o prêmio de melhor do mundo naquele ano. Porém, acabou perdendo a premiação para Ronaldinho Gaúcho, quem venceu o prêmio naquele ano, após vencer a Champions com o Barcelona. E o próximo jogador a entrar nessa lista é a lenda do Bayern de Munique, Oliver Kahn. Oliver Kahn, que sem dúvida nenhuma foi um dos melhores goleiros na história do futebol mundial. Kahn, que foi apelidado de Titã, era simplesmente um muro embaixo das traves. E fez história atuando com a camisa do Bayern de Munique e da seleção alemã, se tornando assim uma lenda dentro do clube e também da seleção, virando assim uma referência dentro do futebol naquela época. Porém, o goleiro alemão jamais foi eleito o melhor jogador do mundo, apesar de estar eternizado para sempre como um dos melhores e maiores goleiros da história do futebol mundial. O craque jamais venceu a premiação de melhor jogador do mundo e ocupando aí a 7ª posição. Nós temos ele, o grande Andrea Pirlo, que sem dúvida nenhuma foi um dos melhores volantes de todos os tempos na história do futebol mundial e foi referência pelos clubes em que jogou. Por toda sua classe, passe refinado e visão de jogo, Pirlo foi sem dúvida nenhuma um craque dentro de campo e até hoje é visto como referência dentro da posição. Porém, apesar de tudo aquilo que ele conquistou e venceu e todo o reconhecimento que ele tem dentro do mundo do futebol, o craque jamais foi eleito o melhor jogador do mundo. E ocupando a 6ª posição nós temos ele, a lenda, Paolo Maldini. Maldini, que sem dúvida nenhuma foi um dos melhores, se não o melhor defensor na história do futebol mundial. Maldini, que é respeitado e admirado por todos por sua lealdade e liderança dentro de campo, seja jogando como lateral ou como zagueiro. Maldini era simplesmente fenomenal e fez história atuando com a camisa do Milan, se tornando assim referência quando o assunto era defender. E até hoje ele é visto como um defensor perfeito, porque ele é simplesmente um gênio, atuando tanto na lateral como também na zaga. E além de ter sido um grandíssimo jogador, Maldini também virou uma bandeira do clube italiano, a representatividade de um líder nato. Maldini sabia exatamente a hora certa
e o jeito certo de como comandar e liderar sua equipe, tanto dentro de campo como também fora dele. E por tudo aquilo que Maldini foi e tudo aquilo que ele conquistou, é realmente uma pena um jogador como ele jamais ter sido eleito o melhor jogador do mundo. E apesar disso, ele até hoje é uma lenda dentro do esporte. E o próximo jogador dessa lista é o jogador húngaro Laszlo Kubala. Kubala, que fez história atuando pelo Barcelona durante os anos de 40, 50 e 60. E ele, que foi um atacante com faro de gol absurdo e marcou cerca de 220 gols com a camisa do clube catalão. E até hoje está na lista dos maiores artilheiros da história do clube espanhol. E para aqueles que não sabem, o Camp Nou foi construído porque os torcedores do Barcelona queriam um lugar onde eles pudessem ver Kubala jogar. Então o estádio foi construído em homenagem ao craque húngaro, que na época era um dos melhores e maiores jogadores da história do clube espanhol. Mas apesar de tudo isso, Kubala jamais foi eleito o melhor jogador do mundo, mas sem dúvida nenhuma, ele foi um dos grandes na história do futebol mundial. E ocupando a quarta posição desse vídeo, nós temos ele, o craque brasileiro, Neymar Júnior. Neymar, que sem sombra de dúvida, nos últimos anos tem sido o melhor brasileiro atuando pela Europa. O brasileiro Neymar, que viveu seus melhores momentos na Europa quando atuava pelo Barcelona. Ao lado de Messi e Suárez, Neymar, que na temporada 2014 e 2015 jogou muito e ajudou o Barcelona a conquistar quase todos os títulos naquela temporada. Junto de Messi e Suárez, Neymar encantou ao mundo com o trio MSN. Aquela temporada que foi sem dúvida nenhuma a melhor do craque brasileiro atuando na Europa. E após uma temporada simplesmente fantástica do craque brasileiro com o Barcelona, Neymar naquele ano foi concorrente do prêmio de melhor jogador do mundo ao lado de Cristiano Ronaldo e de Messi. O craque brasileiro foi fundamental nas conquistas do clube catalão naquela temporada e levou o time a vários títulos durante o ano. Porém, Neymar acabou derrotado naquela premiação. O prêmio naquele ano acabou indo mais uma vez para o seu companheiro de clube e amigo Lionel Messi, com quem ele compartilha as suas mensagens e amizade até os dias de hoje. E depois de Kaká, Neymar foi o brasileiro que mais chegou perto de vencer a premiação, mas infelizmente, apesar de todas as suas atuações incríveis jogando principalmente pelo Barcelona, o craque brasileiro até hoje não conseguiu vencer a premiação de melhor jogador do mundo. Mas, infelizmente, todos nós queremos que o craque vença a premiação algum dia. E ocupando a terceira posição desse vídeo, nós temos ele, o craque e lenda do Barcelona, o espanhol Andrés Iniesta. Iniesta, que foi sem sombra de dúvida um dos melhores e maiores meio-campistas da história do futebol mundial, ídolo do Barcelona e da seleção espanhola. Iniesta revolucionou a posição de meio-campo. Com seu estilo único de jogar futebol, sempre com muita elegância, dribles curtos e uma visão de jogo, Iniesta simplesmente revolucionou a posição nos últimos anos, sendo ao lado de Xavi os responsáveis pela revolução dentro do Barcelona e da seleção espanhola. Maestro, como é conhecido, Iniesta é responsável por dar ritmo de jogo, controlar as ações dentro do campo e sempre com muita classe e elegância. E Iniesta, sem sombra de dúvidas, marcou uma era dentro do clube espanhol e da seleção. E até hoje é considerado um dos maiores meio-campistas da história do futebol mundial. Iniesta, sem dúvida nenhuma, o maior jogador da história do futebol espanhol, pois foi o craque que marcou o gol do título mundial da Espanha na final da Copa do Mundo de 2010 contra a Holanda, na África do Sul. Naquele momento, Iniesta marcou o gol na prorrogação daquele jogo, dando assim o título mundial da Espanha pela primeira vez na história. E por onde passa na Espanha, Iniesta é reverenciado, pois ele é visto como um herói dentro do país. E apesar de tudo isso, o craque espanhol jamais foi eleito o melhor jogador do mundo.
Ele até chegou a concorrer ao prêmio algumas vezes, ao lado de Messi e até mesmo seu companheiro Xavi. Porém, o craque jamais venceu a premiação. Infelizmente, uma pena. E o próximo jogador a aparecer nessa lista é mais um craque espanhol, Xavi Hernández, ídolo do Barcelona e da seleção espanhola. Xavi, que foi sem dúvida nenhuma um gênio dentro de campo e revolucionou o modo de jogar dentro de sua posição, tanto no Barcelona como também na seleção espanhola. Ele, que era literalmente a chave do time, por seu incrível controle de bola, visão de jogo e a maneira como Xavi controlava e dava o ritmo das partidas. Ele era uma referência no meio-campo do Barcelona e da seleção espanhola. Porém, apesar de tudo isso, o craque jamais foi eleito o melhor do mundo. Xavi chegou a concorrer ao prêmio e em 2010, ao lado de Iniesta e Messi, concorreu à premiação aquele ano. Porém, jamais venceu o prêmio. E aquele ano o argentino venceu o prêmio por a segunda vez consecutiva. E o primeiro jogador dessa lista é o craque gênio argentino que fez história com a seleção argentina e com o Napoli, Diego Armando Maradona. Maradona, que foi sem sombra de dúvida um dos melhores jogadores de todos os tempos na história do futebol mundial, com momentos históricos e marcantes, principalmente pelo Napoli e pela seleção argentina, onde o craque fez história. Maradona levou a seleção argentina ao título mundial na Copa do Mundo de 1986. Após uma Copa simplesmente fantástica, o gênio argentino levantou a taça de campeão do mundo naquele ano, levando assim seu país à glória máxima dentro do futebol mundial. Porém, apesar de todas as grandes atuações, ele jamais foi eleito o melhor do mundo, pois naquela época a premiação só era dada a jogadores europeus. Então o gênio argentino jamais foi eleito o melhor jogador do mundo. Porém, todos naquela época sabiam que o craque gênio argentino era o melhor jogador do mundo. E apesar de jamais ter sido reconhecido pela FIFA devido às regras, sem dúvida nenhuma, naquela época, Maradona era um gênio e reverenciado por todos. Mas é realmente uma pena que o gênio argentino jamais tenha sido o melhor jogador do mundo.